Crente proclama para os pecadores, breve Jesus voltará. Não haverá mais tristezas nem dores, breve Jesus voltará. A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos do Simply Pentecostal. Estamos muito felizes de mais uma semana, mais um fim de semana, estarmos aqui juntos, reunidos, para poder ler a palavra de Deus no livro de Jeremias. Estamos muito gratos a Deus e eu espero que você tenha tido, uma semana abençoada pelo nosso Deus e neste fim de semana, juntamente com toda a sua família, que possamos estar, juntos na casa do nosso Deus para também ouvir mais um pouco da sua palavra aos nossos corações. Se esta é a primeira vez que você está aqui neste canal do Simply Pentecostal, do Devocional, saiba de que nós estamos aqui de segunda a sábado para poder ler a palavra de Deus e trazer uma explicação sobre cada versículo da palavra que nós estamos lendo. Lembre-se de que de segunda a sexta, a professora Manuela Barros, ela está aqui juntamente conosco, lendo o livro de Salmos e o Evangelho de Lucas, e a minha pessoa, então, aos sábados, o livro de Jeremias. Portanto, se você é a primeira vez, coloque a notificação, inscreva-se no canal para que você possa receber todos os dias, a notificação de estarmos juntos lendo a palavra de Deus. Sem mais demora, então, se você está pronto, se você tem a sua Bíblia Sagrada, abra, nesta manhã para que nós possamos ler juntos a palavra de Deus no livro de Jeremias, e agora estamos no capítulo 21, para a glória do nome do Senhor. E a palavra do nosso Deus diz assim: a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, quando o rei Zedequias lhe enviou a Passur, filho de Malquias, e a Sofonias, filho de Maaseias, o sacerdote, dizendo: pergunta agora por nós ao Senhor, porque Nabucodonosor, rei da Babilônia, guerreia contra nós. Bem pode ser que o Senhor opere conosco segundo todas as suas maravilhas e o faça retirar-se de nós. Vamos dar uma paradinha por aqui. Os irmãos que estão acompanhando o livro de Jeremias e que já leram comigo do capítulo 1 ao capítulo 20, os irmãos viram de que durante todo este tempo Deus está usando Jeremias para dizer para ele: arrependam-se dos seus pecados, porque eu enviarei a Nabucodonosor, a Babilônia, para poder cercar vocês, e vocês, se não se entregarem a eles, vocês vão perecer por causa do vosso pecado. E agora, meus irmãos, parece até uma ironia do rei Zedequias, que era o rei durante este período em que o rei Nabucodonosor cercou a Jerusalém, e nós vamos ver agora, o rei Zedequias enviando Passur. Se vocês leram comigo o capítulo 20, vocês vão ver de que foi este homem que mandou prender a Jeremias, mandou açoitá-lo, colocá-lo no tronco, no cepo, porque ele estava pregando a palavra do Senhor, porque ele estava dizendo para o povo: arrependei-vos, mostrando e dizendo o que Deus haveria de fazer com o seu povo se eles não se arrependessem. Agora, o rei Zedequias envia este homem para perguntar a Jeremias e a dizer para ele por que razão Nabucodonosor está guerreando contra nós. Irmãos, ou eles estavam, com seus ouvidos tapados e não ouviram, ou alguma coisa estava seriamente errada com este povo, E nós vamos ver de que eles ainda se atreveram a dizer para o profeta Jeremias, disse: olha, fala aí com Deus, recorre a ele por nós, porque bem pode ser que o Senhor opere conosco segundo todas as suas maravilhas e faça retirar-se, faça retirar o rei Nabucodonosor, a Babilônia, os seus soldados de nós. Irmãos, brincadeira, né? Tá falando sério? Este povo, depois de tudo aquilo que Jeremias já profetizou e já falou da parte do Senhor para este povo, e como nós dissemos anteriormente, o povo cruzou uma linha.
O povo foi longe demais. E Deus disse para este povo: eu não vou tolerar mais o que vocês estão fazendo e por causa disso eu enviarei a Babilônia. E agora o povo está sendo cercado. O povo, Babilônia, Nabucodonosor já era uma realidade ao redor de todos os muros de Jerusalém e o povo agora está vendo de que aquilo que Jeremias havia falado, pregado, profetizado, realmente estava acontecendo. E agora o povo está, fazendo-se de inocente, chegando para o profeta e perguntando e pedindo que ele consulte a Deus para que Deus retire Babilônia dos seus muros, de ao redor da sua cidade. Entretanto, veja que nós vamos, neste capítulo, Deus dá 3 sentenças. Uma para o rei Zedequias, segundo, para o povo, e terceiro, para a casa do rei de Judá. Então, nós vamos ler e ver quais são essas sentenças e o que é que Deus diz para ele. Versículo 3 nos diz assim: Então Jeremias lhes disse: Assim direis a Zedequias. Zedequias é o rei. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Eis que virarei contra vós as armas de guerra que estão nas vossas mãos, com que vós pelejais contra o rei da Babilônia e contra os caldeus, que vos têm cercado fora dos muros, e ajuntá-los-ei no meio desta cidade. Ou seja, Deus está dizendo, esses soldados, estes inimigos, não vão ficar apenas do lado de fora. Estes inimigos, o rei Nabucodonosor, não vai ficar simplesmente estacionado lá fora e depois ir embora. Eles vão entrar dentro desta cidade, porque esta foi a palavra do Senhor. E o versículo 5 diz assim: E eu pelejarei, ou seja, o Senhor, eu pelejarei contra vós, como? Com mão estendida e com braço forte, e com ira, e com indignação, e com grande furor. E ferirei os habitantes dessa cidade, assim os homens como os animais, de grande pestilência morrerão. Meus queridos irmãos, esta expressão de que Deus ele fala, eu vou pelejar contra vós com mão estendida, com braço forte, com ira, com indignação, com grande furor. Nós vamos ver algumas vezes na Bíblia Sagrada Deus falando isso contra os inimigos do povo de Deus. Nós vamos lembrar, por exemplo, no livro de Êxodo, quando Deus ele fala através de Moisés de que Deus irá livrar o seu povo da mão de Faraó, da mão dos egípcios, e exatamente este termo que ele usa, eu vou estender a minha mão e o meu braço forte, ou seja, o próprio Deus iria pelejar contra os seus inimigos. Agora Deus está revertendo e dizendo que ele iria lutar. Desta mesma maneira que ele lutava contra os inimigos de Israel, ele haveria de levantar a sua mão contra o seu povo, por causa do seu pecado, da sua idolatria, da sua injustiça, porque Deus falou várias vezes e o povo não deu ouvidos à palavra do Senhor e tampouco se arrependeram dos seus pecados. Por isso Deus ele diz, versículo 7, e depois disso, diz o Senhor, entregarei Zedequias, rei de Judá, e seus servos, e o povo, e os que desta cidade restarem da pestilência e da espada e da fome na mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e na mão de seus inimigos e na mão dos que buscam a sua vida, e feri-los a fio da espada. Não os poupará, nem se compadecerá, nem terá misericórdia. Irmãos, alguns capítulos anteriores nós vimos de que Deus fez essa promessa, dizendo, eu ferirei o meu povo com pestilência, ou seja, com enfermidades, eu ferirei com espada, com a guerra, eu ferirei o meu povo com fome. A fome era um produto do sítio que havia sido feito contra este povo, em que
Nabucodonosor havia sitiado a cidade, havia fechado, ninguém entrava, ninguém saía. E então, por causa disso, por não haver, ninguém poderia sair para poder ir para a sua agricultura, ninguém poderia buscar, nem comprar, nem revender seus produtos, e por causa disso havia uma grande fome, ou haveria de haver uma grande fome na cidade. Portanto, Deus diz: quem não morreu da pestilência, da guerra ou da espada, ou da fome, Nabucodonosor haverá de levar o restante deste povo para Babilônia. Olha, meus queridos e amados irmãos, nós vamos entender de que o inimigo, E Deus está falando que aqui Nabucodonosor, o rei da Babilônia, ele irá fazer. A Bíblia nos diz que eles buscam a sua vida, feri-los ao fio da espada, não os poupará, nem se compadecerá, nem terá misericórdia. Por quê, meus queridos e amados irmãos? Nós devemos lembrar de que o inimigo das nossas vidas, ele não tem misericórdia. Ele não se compadece. O diabo, Satanás, o inimigo de Deus, o inimigo da igreja, quando ele vem nos atacar, ele vem para matar, roubar e destruir. O diabo, ele nunca terá compaixão de nenhuma alma, de nenhum pecador, de nenhum crente, de ninguém. O diabo, ele não tem carinho, nem tem amor, nem vai se comover o estado espiritual ou humano ou emocional que a pessoa possa estar passando. E por isso nós vamos ver o rei Davi dizendo, quando Deus coloca a ele, prensado no canto da parede, disse: olha, você fez esta contagem deste povo, então agora escolhe 3 coisas que eu faça, 3 juízos que eu possa fazer contra você. E Davi, depois de ouvir tudo aquilo, ele disse: caia eu nas mãos do Senhor e não na mão dos inimigos, porque caindo na mão de Deus, Deus ele tem misericórdia, Deus ele se compadece. Entretanto, meus queridos e amados irmãos, o diabo, ele não perdoa. O diabo, ele não se compadece. O diabo, ele não tem nenhuma graça, ele não tem nenhum amor, ele não tem nenhum cuidado, ele não tem nenhuma compaixão, ele não tem nenhuma misericórdia de ninguém. Ele quer destruir esta humanidade, destruir o povo de Deus, destruir a igreja de Deus, destruir o nome de Deus, aleluia. Entretanto, nós louvamos ao nome do Senhor, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Maior é Deus, maior é Jesus, maior é o Espírito Santo, aleluia, do que Satanás, os seus demônios e os seus seguidores, aleluia. Portanto, a Bíblia nos diz de que Deus, ele traz a juízo. Não nos esqueçamos dessa verdade, que quando nós formos redarguidos pelo nosso Deus, quando Deus trouxer a sua advertência para nós, seja ela pelo pastor da igreja, seja ela pela palavra, seja ela por um irmão da igreja, seja ela por um sonho, por uma profecia, por um hino, por qualquer que seja o meio que Deus use para nos advertir, para nos exortar, que nós possamos dar ouvidos à palavra do Senhor e obedecer e temer. Por quê, meus queridos e amados irmãos? Porque como nós intitulamos esta mensagem de hoje, o tema de hoje é de que Deus, ele visita-nos segundo o fruto das nossas ações, aleluia. Deus haverá de visitar. Então, entendemos de que, conforme Eclesiastes 12:14 nos diz, de que porque Deus há de trazer a juízo toda obra e até tudo aquilo que está encoberto, ele trará à luz. Portanto, se nós servimos, se nós estamos diante de um Deus que conhece todas as coisas, um Deus que conhece aquilo que ainda nem subiu ao nosso coração, aleluia.
Por que não temê-lo? Por que não obedecê-lo? Por que não atender a sua voz? Por que, não é, redarguir? Por que está indo contra os aguilhões, como Deus, o próprio Jesus, falou para Paulo? Como consequência disso, Deus falou para este povo: Deus não terá misericórdia. Se você ler em 2 Crônicas, capítulo 36, do verso 17 ao 21, você vai ver exatamente o que o inimigo fez contra o rei Zedequias, contra o povo, contra as moças, contra as virgens, contra os jovens, contra as crianças, contra os animais, contra o templo, contra a cidade, tudo o que ele fez. Leia, por favor, e você vai ver. Foi falta de amor de Deus? Foi falta de Deus estender a sua mão para eles? Não, o povo não deu ouvidos. E esta foi a primeira sentença, a sentença para o rei Zedequias. Versículo 8 nos diz: e a este povo, segunda sentença, e a este povo dirás: assim diz o Senhor, eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. O que ficar nesta cidade há de morrer à espada, ou à fome, ou da pestilência, mas o que sair e se render aos caldeus, que vos tem cercado, viverá e terá a sua vida por despojo. Sua vida será salva, porque pus o rosto contra esta cidade para mal e não para bem, diz o Senhor. Na mão do rei de Babilônia se entregará, e ele a queimará a fogo. Aí havia sido dado a sentença de Deus. Ponho diante de ti o caminho da vida e o caminho da morte. Oh, meus queridos e amados irmãos, hoje nós temos o caminho estreito, a porta estreita e a porta larga. O caminho estreito, o caminho largo, aleluia, a tomar a decisão a seguir. Deus havia dado para este povo e agora a sentença. O machado estava sobre a raiz e Deus ainda estava dando uma oportunidade para eles. Ele disse: se vocês quiserem salvar a vossa vida, se vocês quiserem viver, se vocês quiserem ter a sua alma, a sua vida como despojo, entreguem-se, rendam-se. Coloque a bandeirinha branca e diga para o rei da Babilônia: eis aqui nós estamos, somos os teus servos. Mas o orgulho deste povo estava sumamente exaltado, a soberba do coração daquele povo. Não havia humildade, não havia humilhação, não havia arrependimento, não havia nada. Eles queriam se livrar do problema do momento. Mas, irmãos, eu tenho a plena certeza que se Deus os livrasse naquele momento, não restaria dias ou semanas e o povo estaria voltando a pecar da mesma maneira. Portanto, Deus que sonda e conhece os corações, Deus disse: acabou. A oportunidade acabou. A única chance que eu estou dando a vocês é de se renderem às mãos do rei da Babilônia, para que vocês possam salvar a sua vida. Caso contrário, Deus, ele disse, vocês hão de morrer à espada, à fome e à pestilência. Terceira sentença, ele diz no versículo 11, e a casa do rei de Judá dirás: ouvi a palavra do Senhor, ó casa de Davi. Assim diz o Senhor: julgai pela manhã justamente e livrai o expoliado da mão do opressor, para que não saia o meu furor como fogo e se acenda sem que haja quem o apague, por causa da maldade de vossas ações. Eis que eu sou contra ti, ó moradora do vale, ó rocha da campina, diz o Senhor, contra vós que dizeis: quem descerá contra nós? Ou quem entrará nas nossas moradas? O povo estava sentado, o povo estava orgulhoso, o povo estava diante da sua soberba dizendo: ninguém vai entrar nesta cidade, ninguém vai vir contra nós. E agora eles estão de frente àquele grande exército do rei da Babilônia. E versículo 14 finaliza dizendo: e eu vos visitarei
segundo o fruto das vossas ações. Diz o Senhor: e acenderei o fogo no seu bosque, que consumirá tudo o que está em redor dela. Aleluia. Meus queridos e amados irmãos, esta é uma realidade de que nós devemos atentar para ela. Nos dias de hoje, muitos estão pregando, dizendo: Deus é amor, Deus ele não condena, Deus ele não quer saber, ele só quer saber do coração. O resto não tem problema. Viva da maneira que você quiser viver. Entretanto, a palavra do nosso Deus, ela é muito séria, ela é muito clara em nos declarar e em dizer de que o nosso Deus, conforme ele diz a Jeremias, neste último versículo, Deus, ele visita segundo o fruto das nossas ações. O que é que nós estamos fazendo? Como nós estamos caminhando? Como nós estamos nos comportando diante de Deus, diante da igreja, diante do mundo? Porque saibamos de que, da maneira que nós estamos levando a nossa vida, vivendo a nossa vida, e eu digo, não é somente nós como igreja, Deus há de visitar o fruto das ações do mundo, das pessoas, porque Deus, ele visitou para Israel, Deus, ele visitou segundo o fruto das ações de Judá, como nós vemos aqui. Deus, ele visitará, ou Deus, ele visitou, lembra-se do dilúvio? Deus, ele viu, Deus, ele visitou a maldade do povo. Deus, ele visitou Sodoma. E Deus, meus queridos e amados irmãos, por mais que, infelizmente, muitas vezes nós não estamos vendo sendo pregado no púlpito das nossas igrejas sobre a vinda de Jesus, sobre o juízo eterno, sobre a condenação eterna, sobre o inferno, nós temos que entender que esta é uma realidade. E aquilo que Deus determinou e que Deus ele falou, ele irá cumprir. Aleluia! A grande tribulação virá. O juízo final para a humanidade virá, aonde Deus julgará toda a humanidade conforme o fruto das suas ações. É uma realidade. Isso não é um conto de fadas. Isso não é uma história para meter medo em ninguém. Isso é para trazer temor ao coração da igreja e ao coração do mundo que ouve o evangelho. Por isso, meus queridos e amados irmãos, que neste dia que nós chamamos de hoje, neste sábado, nós possamos colocar, é hora de nós reavaliarmos a nossa vida, o nosso caminhar, as nossas ações, os frutos das nossas ações, para que Deus, quando passe o seu olho sobre nós, aleluia, assim como ele fez naquele dia ali no Egito, em que havia sangue espargido nas portas, nos umbrais das portas, que o sangue de Jesus esteja espargido no umbral dos nossos corações, das nossas vidas, das nossas famílias, das nossas igrejas, aleluia, para que nós saibamos e possamos continuar pregando. Você, querido professor de escola dominical, você, querido obreiro da casa de Deus, você, querido pastor, obreiro, auxiliar, evangelista, qual seja o título, qual seja a sua posição no ministério, ou apenas você seja um crente, meus queridos, possamos levantar a bandeira do evangelho e possamos continuar pregando a verdade para esta humanidade, ainda que muitos não a preguem, de que em primeiro lugar, Jesus ele está voltando, Jesus ele está às portas, Jesus ele breve voltará para a sua igreja, para mim, para você. Mas também devemos lembrar de que junto à sua vinda, este mundo será julgado.
O homem será julgado. Aqueles que morreram serão julgados. Aleluia. E Deus não poupará, assim como ele não poupou a Judá e a Jerusalém quando ouviram e simplesmente deixaram a palavra de Deus, fecharam seus ouvidos, fecharam seus corações e as suas mentes, se tornaram empedernidos e não foram quebrantados. Que Deus possa ter misericórdia. Ainda hoje, enquanto o Espírito Santo de Deus está nesta terra, ainda convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo, que nós possamos olhar para cima e nós possamos dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Eu creio no arrebatamento da igreja, eu creio no juízo de Deus, eu creio naquilo que ele haverá de trazer e fazer nesta terra, mas que nós estejamos prontos para esta vinda. E por que não, neste momento, cantarmos o nosso lindo hino da harpa, de número 401. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Tudo nos mostra que Cristo já volta, breve Jesus voltará. Já deste mundo o mar se revolta, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Cristão, acorda, sua vinda é certa, breve Jesus voltará. Para recebê-lo estás bem alerta, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Crente proclama para os pecadores, breve Jesus voltará. Não haverá mais tristezas nem dores, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Consola o coração que ele clama, breve Jesus voltará. Para suas bodas o bom reino chama, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Oh, santa e bendita promessa do nosso Jesus. E meus queridos irmãos, pode ser hoje a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim que Deus te abençoe poderosamente, juntamente com toda a sua família, neste fim de semana e até segunda-feira com a nossa irmã Manuela aqui no Simply Pentecostal. Que Deus te abençoe.